Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Máquinas Elétricas 3. Agora a gente vai dar início à parte final da disciplina, na qual a gente vai falar sobre o motor síncrono, né? Agora a gente falou da máquina síncrona funcionando como gerador. Nessa parte final, que essas duas últimas semanas, a gente vai tratar do funcionamento como motor e algumas particularidades desse funcionamento. Agora, só para destacar, a gente mudou de capítulo, né? A parte de motores síncronos está no capítulo 5 do nosso livro-texto, o livro do Chapman. Continuo usando as notas de aula aqui como referência também do professor Wesley e professora Lani. Bom, como já é bem sabido, né? As máquinas elétricas são usadas para converter potência elétrica em potência mecânica. Então, não importa muito se a entrada é energia elétrica ou se a entrada é energia mecânica, né? Ela vai fazer só essa conversão. No caso da entrada de energia ser energia elétrica, no caso contrário, da entrada ser energia mecânica, a máquina vai fazer a conversão da energia mecânica para a energia elétrica, que é o que a gente viu até agora, né? Que é o funcionamento como gerador, com a máquina fornecendo potência ativa para uma carga elétrica. Porém, ela também pode funcionar como uma entrada de energia elétrica e fornecer na saída energia mecânica, né? Que aí é o funcionamento como um motor, no qual a máquina elétrica vai consumir potência ativa fornecida aqui por uma alimentação. Então, esse que é o nosso assunto de agora, né? Vamos tratar sobre o funcionamento da máquina como motor síncrono. Bom, vamos para esse primeiro momento aqui, a gente vai sempre considerar que a máquina já tá funcionando na velocidade síncrona. A gente não vai tratar de aspectos da partida agora, a gente vai comentar essa particularidade da partida do motor síncrono depois, no último tópico dessas duas semanas. Então, o enrolamento de campo produz o campo magnético de corrente contínua, como a gente já viu, é a mesma coisa, né? Funcionando como gerador, como motor, a gente tem que alimentar o campo com corrente contínua, só que agora o enrolamento de armadura, ele também vai ser alimentado, né? Ele, ao contrário do gerador, onde a tensão induzida na armadura que alimentava uma carga elétrica, agora a gente vai alimentar o enrolamento de armadura com tensões trifásicas equilibradas para produzir um campo girante. Então a gente vai ter dois campos. O campo girante produzido por uma alimentação, uma fonte, né, trifásica, que vai gerar uma corrente trifásica no enrolamento de armadura, e o campo do enrolamento do rotor, que é um campo gerado por corrente contínua. Então, a princípio, seria um campo fixo, né? No entanto, como a gente já está imaginando que isso aqui já está funcionando, o rotor está girando na velocidade síncrona, o que quer dizer? Como que ele mantém, né, esse movimento? É só a gente imaginar, o campo do estator, se for esse BS, ó, ele é um campo girante. A gente aplicou tensões trifásicas, apareceu correntes trifásicas, aparece o campo girante. O rotor tem um campo aqui também nele, ó, que é o campo do rotor. Aí é como se o campo girante arrastasse o rotor junto com ele, como se eu tivesse dois ímãs, né, um puxando o outro. Então é assim que é o princípio de funcionamento do motor, né? Quando eu tenho esse campo do estator interage com o do rotor e o do rotor tenta perseguir o do estator. Ele, como o do estator está sempre em movimento, ele coloca o rotor ali em movimento contínuo, né? E aí a gente tem essa geração do conjugado pela interação entre esses dois campos. Nesse caso, se a gente fizer a regra da mão direita, o conjugado está no sentido aqui anti-horário, né? No sentido do movimento. Então é assim que o motor síncrono mantém o seu movimento lá a partir da alimentação do estator e do enrolamento de campo no rotor. Aí o conjugado é proporcional à diferença angular entre esses dois campos. Como a gente já viu lá também para a geradora, aqui a gente vai ter um ângulo, né, entre esses dois campos e dependendo do valor desse ângulo, aqui como vira proporcional ao seno, né, desse ângulo,
Então, à medida que a gente vai aumentando esse ângulo entre os dois campos até 90 graus, o conjugado também produzido aqui pela máquina vai aumentando, né? Já em relação ao circuito equivalente, como é a mesma máquina, é o mesmo circuito, né? A gente não vai mudar o circuito equivalente. A única diferença é o sentido do fluxo de potência ativa, que antes era da máquina para a carga, agora é da alimentação da fonte para o motor, né? Então, o fluxo, o sentido da corrente é invertido. Antes a gente tinha, no gerador, a gente tinha corrente de armadura nesse sentido. Como motor, o sentido da corrente é entrando aqui nos terminais da máquina, né? O sentido da corrente de armadura. E da mesma forma, a gente pode ligar esse motor tanto em estrela quanto em triângulo. E aí a gente tem que tomar sempre o mesmo cuidado, né? Quando a gente estiver usando o circuito equivalente, isso aqui é um circuito por fase. Então as tensões e correntes, as grandezas devem ser de fase, né? Por fase. E as equações mudam um pouco também, já que o sentido da corrente muda, né? Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff aqui, a gente chega aqui agora, a tensão terminal vai ser igual a RA vezes IA, mais JXS vezes IA, mais EA, né? Mais a tensão interna. Então, o EA agora fica Vφ menos as quedas aqui na reatância síncrona e na resistência da armadura. O diagrama fasorial também vai ficar um pouco diferente, né? Como a gente vai frisar, a principal diferença é porque a tensão interna ela fica atrasada agora, né, em relação à tensão terminal, e agora o VT, né, que é a tensão terminal, ela vai ser igual a EA mais RA e A mais JXS, seja com o fator de potência indutivo ou com o fator de potência capacitivo. De todo jeito é A mais RA e A mais JXSA, o VT, né? Aqui o ângulo entre VT e EA e aqui o ângulo do fator de potência, que é o ângulo entre VT e IA. Bom, para a gente entender esse funcionamento do motor do ponto de vista dos campos magnéticos, embora a gente já falei o princípio, né? Vamos aqui imaginar que eu tenho um gerador síncrono conectado a um barramento infinito, do jeito que a gente estava analisando antes. Então, nesse caso, a tensão interna vai estar adiantada, né, da tensão terminal, e a potência elétrica ativa vai fluir do gerador para a carga, que era o que a gente já vinha fazendo, né? Que aí a gente tinha essas equações, a potência, então, sendo aqui, isso aqui está representando o ângulo de EA, né, menos o ângulo de Vφ, o ângulo de Vφ aqui zero, né, o ângulo de EA seria o defasamento da tensão interna, que também a gente pode simplificar nessa equação que a gente já conhece, né? Então aqui a gente está funcionando como gerador. Nesse caso, se a gente lembrar lá do jeito que a gente construiu o circuito elétrico do gerador, o campo produzido pela corrente de campo, pelo enrolamento de campo, a gente chama de BR, e ele induz a tensão EA, né, que a gente chamou de tensão interna. Aí a gente tinha aquela reação de armadura, né, que era quando começava a fluir corrente pelo enrolamento estator, essa corrente gera o BS, que gera uma tensão de reação de armadura. E aí, se a gente somasse todos esses efeitos, a gente tinha tensão terminal, né, que a gente está chamando de Vφ ou de VT, e se a gente podia analisar isso também como sendo a tensão induzida pelo campo líquido, ou resultante, que seria a soma vetorial, né, do campo aqui do estator com o campo do rotor. E aí a gente tinha esses diagramas fasoriais que a gente fez lá várias vezes, né, até aqui, né? Aqui a gente tem a tensão é a adiantada, como estou no funcionamento como gerador. E aí se a gente transportasse esse diagrama para um diagrama em relação aos campos, seria mais ou menos isso, porque como EA gera BR, então o campo BR e o Vφ é gerado pelo campo líquido, então é como se o campo BR estivesse adiantado aqui do campo líquido, desse mesmo ângulo, sigma, que é em relação a essas duas tensões. Então isso seria lá para o gerador, né? E aí o conjugado induzido, né, o conjugado gerado lá dentro da máquina,
seria contra o movimento. Se a gente fizer aqui BR, B líquido, a gente vê que o conjugado, embora que a velocidade está no sentido anti-horário, o conjugado está no sentido horário. Então, isso foi para o gerador que a gente viu. Então, repetindo, o gerador, o sentido de rotação. Agora, se a gente imaginar, aqui eu falei o conjugado induzido, né? Mas se a gente pensar, quem que está tocando a máquina é o conjugado, é a máquina motriz, né? Quem que está tocando o gerador é a máquina motriz. Então, a gente tem o seguinte, a máquina motriz empurra o gerador, né, num sentido, e esse conjugado induzido no gerador, ele tenta frear a máquina, né, que é isso que a gente já tinha visto, a gente já sabia, né, que está sendo exemplificado. Vamos supor que eu tenho esse torque mecânico fornecido pela máquina motriz, colocando o gerador numa certa velocidade, a velocidade síncrona aqui, né, e aí quando aparecem as correntes no enrolamento do estator, a interação entre o campo do rotor e do estator gera um conjugado, só que como eu estou como gerador, é um conjugado contra o movimento, né? Um conjugado tentando frear a máquina contra esse torque produzido pela máquina motriz. Mas imagine agora que a máquina motriz perde a sua potência. A gente, vamos supor, parou de funcionar. De alguma maneira ela foi desligada, essa máquina motriz. E em vez de tocar a máquina no sentido do movimento, ela começa a ser arrastada, né, pelo eixo da máquina síncrona. Estou querendo dizer o seguinte, imagine nessa situação que a gente estava antes, só que agora some esse torque mecânico, porém, por inércia, né, o gerador não vai parar instantaneamente, ele continua, como ele estava lá num certo movimento, ele vai continuar nesse movimento, igual está mostrado aqui. E aí ele vai começar a arrastar, né, a máquina motriz. E ela vai ser, na verdade, um torque resistente ao movimento, né? Então agora a gente vai ter tanto o torque induzido da máquina contra o movimento, né, que é gerado lá devido às correntes no circuito de armadura. E agora essa máquina também está tendo que arrastar a própria máquina motriz. Então ela está tendo duas parcelas aqui tentando frear e ela está continuando, vamos dizer, por inércia, né? Essa máquina está continuando no mesmo sentido por inércia, mas ela vai começando a perder velocidade, né? Ela vai começando a parar, E aí o que acontece é que o rotor ele se atrasa em relação ao campo magnético líquido, o campo do rotor. Vamos ver aqui como. Imagina aqui que a gente está na situação inicial, né? Está funcionando lá como gerador, ó. Então esse aqui seria o campo do rotor e o campo líquido. E aí é como se o campo do rotor tivesse adiantado aqui do campo líquido de um ângulo sigma, a gente já viu, né? E aí está funcionando normalmente. Então o que acontece quando se perde lá essa potência mecânica da máquina motriz que estava tocando, vamos dizer, esse campo do rotor, né? Estava girando o rotor para frente aqui, né? Então o rotor começa a desacelerar e, consequentemente, o seu campo, né? E aí o que acontece é que ele começa a ser alcançado, vamos dizer assim, pelo campo líquido. Ele começa a se atrasar aqui em relação ao campo líquido. E à medida que ele vai perdendo velocidade, a gente não viu que tem aqueles dois torques tentando parar a máquina, à medida que ele vai perdendo velocidade, ele vai se atrasando cada vez mais, ó, até o momento em que o campo líquido vai passar ele na frente. A gente pode pensar dessa maneira. E na hora que o campo líquido ultrapassa o campo do rotor está lá, perdendo velocidade, se atrasando. Na hora que isso acontece, a máquina muda o seu funcionamento de maneira repentina, porque o sentido do conjugado induzido vai mudar. Porque agora, se a gente fizer a regra da mão direita, a máquina ainda está por inércia no mesmo sentido de movimento, porém agora o campo do rotor se atrasou em relação ao campo líquido. Então agora o conjugado induzido vai estar no mesmo sentido do movimento, no mesmo sentido da velocidade. Então, quando o rotor e com esse BR reduz a velocidade e fica para trás do B líquido, o funcionamento da máquina muda. O sentido do conjugado induzido inverte. Então, que seria mais ou menos isso aqui, ó.
A gente estava lá antes com o conjugado resistente e o torque induzido contra, né, o movimento, até o momento em que aí a máquina foi o campo do rotor foi se atrasando, até o momento que ele ficou para trás. O campo do rotor ficou para trás. Aí na hora que ele fica para trás, ó, o conjugado induzido muda de sentido, né, que tava no sentido contra o movimento, ele passa a ficar a favor do movimento, e aí ele começa a tocar o campo do rotor no mesmo sentido do movimento. Porém, a gente tem que pensar que antes de tudo acontecer, os dois campos estavam na velocidade síncrona, estavam na mesma velocidade. Como o campo do rotor foi perdendo velocidade, ele foi ficando com uma velocidade bem menor, né? Bem menor, foi diminuindo. Menor do que a velocidade do campo líquido, a velocidade síncrona. Nesse momento em que ele se atrasa e o conjugado muda, ele ainda está numa velocidade menor. Esse conjugado induzido vai começar a acelerar ele, né? Vai começar a acelerar o campo do rotor. Porém, ele ainda está numa velocidade menor, então ele ainda vai se atrasar mais um pouco, porque ele está numa velocidade menor e vai começar a aumentar a sua velocidade, pois o conjugado agora está empurrando ele para frente de novo. Só que enquanto ele não voltar até chegar na velocidade síncrona, ele ainda continua se atrasando um pouco, cada vez numa taxa menor, né? E aí, no fim de tudo, ele vai estar num certo atraso do campo líquido, porém na velocidade síncrona novamente. E aí, nesse momento, a máquina vai estar operando em regime permanente na velocidade síncrona, mas agora como motor com um certo ângulo aqui entre o campo do rotor e o campo líquido, que seria, por exemplo, essa situação aqui, ó. Então, resumindo, o aumento do ângulo induz um conjugado maior, né, até que o conjugado do motor se iguale ao resistente aqui, e nesse ponto a máquina está operando em regime permanente novamente com velocidade síncrona, mas agora como motor. Então é isso, daria para a gente imaginar aí o que seria esse atraso aqui dos campos, né, e como que ele sairia desse funcionamento de gerador para motor. Então, resumindo, em um gerador, a tensão interna, ela vai estar sempre à frente de Vφ, né, e BR à frente do campo líquido. Conjugado é um contra-conjugado, que é o que a gente viu lá para gerador. E agora, diante disso que a gente acabou de discutir, em um motor a tensão ela está atrás, né, a tensão interna ela vai estar atrás da tensão Vφ, e por isso também o campo BR, está relacionado a essa tensão, né, que gera essa tensão, vai estar atrasado de Vφ, que está relacionado ao B líquido, né? Então, BR vai estar atrás do B líquido, é um motor, e o conjugado induzido é no sentido do movimento. Então é isso, gente. Esse primeiro vídeo só para a gente ver esse princípio do funcionamento do ponto de vista dos campos magnéticos. Vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as curvas de conjugado e o efeito da carga ali aplicada no eixo do motor. Agora uma carga mecânica, né, no eixo do motor.